Psicologia dos tipos. Para a compreensão da alma humana, é de suma importância saber que cada uma delas representa algo de particular, de único. Entretanto, milhares de almas saídas da mão criadora de Deus, não há duas sequer que sejam completamente iguais. Todavia, podemos classificar as qualidades psíquicas conforme sua natureza. Desenvolvimento e o ambiente em grupo que apresenta uma série de formas típicas. Resulta claro, portanto, a importância do conhecimento de diversos tipos da psique no estudo da psicologia pastoral. Abaixa mais aí. Diferenciação segundo o sexo. Vós, todos batizados em Cristo, estáis revestidos de Cristo. Não judeu, nem grego, nem salvo, nem livre. Não há um homem, nem mulher. Gênesis 3, 27 e 28. Com essas palavras, o apóstolo Paulo afirma que na comunhão de vida, que une todos os membros do corpo de Cristo, desaparecem as diferenças de origem, de classe social e até as sexuais. Mas o apóstolo seria mal interpretado se acreditássemos que nega todas as diferenças naturais existentes entre os homens. Justamente Paulo sublinha a diferença natural entre homem e mulher, relacionando-a com a vontade expressa de Deus. 1 Timóteo 2,12, etc. É necessário que o pastor de alma conheça as diferenças psíquicas da sexualidade masculina e feminina. Não faltam hoje vozes segundo os quais, para o esfriamento religioso do mundo masculino, contribuíram, entre outros fatores, também os sacerdotes, pela compreensão deficiente das particularidades masculinas, como as formas de devoção levam grandemente em conta o sentimento feminino. O homem, em vez de se sentir atraído, considera-se desagradável. É certo que, para a direção espiritual eficaz, é preciso conhecimento profundo das peculiaridades e da diferenciação da vida psíquica nos dois sexos. Tanto mais nos dias de hoje, o cuidado pastoral leva mais em consideração os dados da natureza, deixando de lado essa questão. Impõe-se o conhecimento exato das diversidades psíquicas do homem e da mulher. Quanto mais o homem e a mulher se sentirem compreendidos pelo confessor da sua peculiaridade psíquica, com tanto maior boa vontade e sem reserva alguma, abre-se-ão ele, o tanto mais frutuosa será a sua influência na vida espiritual. A atitude psíquica fundamental, o caráter e a mentalidade do homem são, sobre tanto aspectos tão diferentes dos da mulher, que chegaria a pensar que o homem não deve ter a mesma alma que a mulher. Mas tal não é exato. Não há almas masculinas e almas femininas, apenas almas humanas. A capacidade e os modos de reação da vida psíquica masculina e feminina derivam da diferença do físico, de modo que a alma criada diretamente por Deus e ligada ao germe vital sentirá de maneira masculina ou feminina conforme o germe se desenvolve para tornar-se masculino ou feminino. A biologia moderna demonstra que os hormônios gerados nas glândulas vitais, transportados ao sangue por meio da secreção interna, determinam a disposição, capacidade, modo de reação e várias necessidades do sexo. Poder-se-á usar a comparação de um artista que maneja dois instrumentos diferentes. A impressão musical despertada pela sua arte será completamente diversa conforme tocar um ou outro instrumento. A distinção psíquica dos sexos é querida por Deus, portanto deve conservar-se cuidados também na ordem sobrenatural. Segundo o princípio gratia support naturo, em vez suprime na sua peculiaridade. Essa disposição masculina e feminina deve ser cultivada na nobilidade no sentido cristão. Ocupemo-nos primeiros, foi no dia 13.
Ocupemo-nos primeiro da particularidade psíquica do sexo. Apareça já na história da criação que o homem tem primeiro primado sobre a mulher. A mulher foi destinada para a companheira do homem, representa a complemento dele e seu aperfeiçoamento. Ele é o único e ela é a continuação. Ele, o impulso, ela é a executora. Ele cria a ideia e ela... Ele cria a ideia e ela realiza. Ele adquire e ela conserva e guarda. Daí deriva a diversidade de dotes entre o homem e a mulher. Vemos já que o físico, pois o homem tem dotes para o rendimento máximo, a mulher para a maior duração. Não devemos esquecer que a sexualidade não é do ser, mas das atividades e dos atos a ele submetido. Por isso, renegar o caráter sexual é tender à assimilação das peculiaridades do outro sexo. É artificial e, portanto, funesto, porque debilita e perturba a polaridade e a atenção querida por Deus, e, ao mesmo tempo, também a atração recíproca dos dois sexos. Só um homem, em plena posse das peculiaridades e dos valores masculinos, poderá conquistar e conservar duradouramente o estima e o amor por parte da mulher. Como também, por outro lado, só a mulher que conserva e cultiva as peculiaridades femininas terá atrativos para o homem e poderá conservá-la presa a si mesma. Passemos a ilustrar as características principais que diferenciam o psique dos dois sexos. Primeiro, o dote do homem é o talento criador. É exigido para a realização da ordem divina de sujeitar a terra e dominá-la. Gênesis 1:28. E por isso, de quase todas as invenções e as descobertas cabem ao homem, enquanto que a mulher, nesse campo, não demonstra muito sucesso. Diz ao mesmo da arte também nesse campo, as obras do homem ultrapassam de longe os da mulher. A ação supõe a ideia, o ato de conhecimento intelectivo. Por isso, no homem prevalece a inteligência e a força lógica. O homem pensa de modo claro, calmo, lógico, enquanto que a mulher, no seu conhecimento, fica com a facilidade do sensível. O seu pensamento caracteriza-se muitas vezes por uma falta surpreendente de lógica, por notáveis preconceitos. Característica ulterior da mentalidade masculina é o sentimento do objetivo do positivo. Ao contrário, a alma da mulher orienta-se fortemente para o subjetivo. Pessoal, a inteligência do homem é propensa à abstração universal, ao típico, enquanto que o pensamento da mulher dirige acentuadamente para o concreto, o sensível. Correspondendo a essa distinção, a fantasia dos dois sexos é diferente. O homem é mais capaz de dominar a fantasia por meio da vontade, enquanto que a própria fantasia, notavelmente mais viva e colorida, domina a mulher com grande facilidade. O homem, superando o sensível, volta-se para a ideia universais, para o concerto, daí o sentimento do essencial, o desejo de saber, a compreensão das leis, da ordem, o interesse pela grandeza, vastidão e profundidade. Ao contrário, o pensamento da mulher cinge-se ao particular, aos fatos experimentados pessoalmente. Tem o sentimento do especial, do particular, o desejo do saber, não se concentra nas pesquisas do motivo e da causa, mas na experiência do novo, e se expressa na curiosidade e no prazer do sensacional, a compreensão das leis, da ordem e do universal, e nela pequena, possui, porém, muito maior capacidade de adaptação a situações especiais, e compreensão de que está próximo, íntimo e mínimo. Enquanto que o homem, diante das ideias, muitas vezes se descuida da realidade, a mulher possui grande sentimento prático da vida, o homem aliança pela ideia. A mulher, pela própria experiência, ao homem agrada o trabalho independente. A mulher produz mais cumprido tarefas que o outro lhe opõe. O homem examina a obra com reflexão.
objetiva, crítica, enquanto que a mulher se entrega a móveis inconscientes, subconscientes, parafísicos. Este fato explica muitas vezes também seus enigmas e irresponsabilidade. O homem atinge o alvo com vontade, coerência metódica, a mulher com a finura intuitiva do instinto, consentimento e tenacidade da paixão. Serve-lhe otimamente a habilidade e a perspicácia. O homem caracteriza pelo pensamento discursivo, enquanto que a mulher capta a verdade frequentemente de modo intuitivo, espontâneo, quase instintivo. O processo imaginativo é mais dominado, controlado, meditado no homem. Prova disso é a loquacidade feminina. A linguagem da mulher é mais viva, mais impulsiva e às vezes atropelada. O homem, nos seus atos, é ponderado, toma em consideração os obstáculos que se lhe põem, enquanto que a vontade da mulher é desenfreada, impulsiva, muitas vezes imprudente, sustentada por otimismo longe da realidade. A vontade do homem tem consciência de seus fins e vê as consequências. A da mulher, ao contrário, é estável, caprichosa e inconsequente. O homem mantém os objetivos em determinada distância. A mulher perde-se com a facilidade nos mais próximos. O homem tem o sentimento de verdade, a mulher, a da bondade e da beleza. O homem deixa convencer por motivos razoáveis, a mulher deixa-se persuadir, influenciar por argumentos superficiais. O homem sacrifica-se por uma ideia, a mulher por uma pessoa. A peculiaridade psíquica dos dois sexos exprime-se também na consciência moral. O homem reconhece no imperativo da consciência outros tantos fins, vê nele princípio para a ação. Para a mulher, contudo, as normas da consciência parecem mais obstáculos concretos às aspirações, muitas vezes inconscientes. O homem procura explicar a si mesmo a lei e a mulher procura desculpar-se diante dela. O homem, apesar das faltas isoladas, permanece mais facilmente fiel a um princípio ético. A mulher, depois de superados os obstáculos iniciais, forma-se muitas vezes desenfreada. Com esse fenômeno, concorda a experiência segundo o qual a mulher se é má, muito pior que o homem, e arrepende-se com muito mais dificuldade. Agora, procuraremos explicar as considerações precedentes ao reconhecimento da diferença psíquica do caráter, a vida religiosa e os efeitos que resultam na vida moral dos dois sexos. Sexo e personalidade. A capacidade criadora do homem confere o senso da grandeza, vastidão e profundidade. Daí o espírito de iniciativa, o dinamismo, o prazer de viajar, a natureza combativa, a avidez de conquista. Tudo isso vem juntar-se generosidade, a tendência a agir o fundo das questões, dos acontecimentos, da natureza e da técnica. Ao contrário, a mulher tem mais compreensão do que está próximo, recolhido, íntimo. Daí o sentimento inato de ardor, de intimidade, de casa agradável, ordenada. A mulher aceita os acontecimentos como são, sem perguntar a si mesma a razão íntima, a causa, motriz, a natureza, a função. A mulher é capaz de servir-se de uma máquina durante anos, sem nunca interessar-se pela lei de seu funcionamento, enquanto que o menino desmonta a boneca da irmãzinha para descobrir o segredo da fala. Com o sentido positivo, objetividade, a tendência universal do espírito do homem, explica-se a constância maior, enquanto que o apego ao concreto, sensível, pessoal e subjetivo, unido à vida afetiva mais intensa, produz o bem conhecido capricho feminino. Com as supracitadas qualidades do homem, explica-se também uma maior sinceridade, retidão, simplicidade, enquanto que pela peculiaridade psíquica da mulher, a inconsciente, emotividade, entende-se mais facilmente os seus enigmas, irresponsabilidade, enquanto conseguimos
nem depois de muito tempo. Antes mesmo, depois de longos anos, podemos descobrir qualidades que não supunhamos. Em última análise, a alma da mulher permanece por toda a vida um tanto misteriosa, enigmática. Não só para os outros, mas também para si mesma. A obscuridade misteriosa que existe no fundo de cada alma da mulher não se abre completamente ao olhar do homem, nem mesmo depois de muitos anos de íntimo intercâmbio espiritual. Estende também a religiosidade específica do sexo feminino. Dada essa grande impenetrabilidade da vida psíquica da mulher, ao olhar da própria consciência, explica-se porque até hoje não há uma exposição científica da vida psíquica feminina regida por uma mulher. A mulher ainda não é a devoradora, a devedora da ciência inteira relativa ao seu sexo. Ela, como representante do próprio sexo, é ainda hoje um livro com 7 selos. Nesse sentido, exprime-se também a doutora em filosofia e medicina Frederica Sack, no excelente relatório por ocasião do Congresso das Catequistas austríaco em Viena, 18 de abril de 51. Essa psicóloga, a psicologia da mulher, encontra-se ainda em estágio pré-científico. Estou cansada de ler. Da natureza psíquica do homem orientada para o intelectual e objetivo, origina-se a tendência para o conhecimento da verdade, a inclinação para os motivos racionais. A mulher, por outro lado, tende ao bom e ao belo. Aqui aspira com todas as forças espirituais. O homem inclina-se mais para a reflexão, a calma, ao pensamento sem preconceito, a coerência na ação. A mentalidade da mulher, ao contrário, vê-se ameaçada pelo perigo de tornar-se o desejo pai do pensamento, de que ela raciocine com o coração e que o sentimento e a paixão se substituam à realidade objetiva e com ela entre em conflito. Desde que os sentimentos estão expostos a maiores oscilações, essa particularidade da mulher gera muitas vezes a incongruência no pensamento e na ação, induzindo a destruir hoje o que adorava ontem e vice-versa. Entra também nos traços essenciais da alma feminina a dependência em relação às influências do ambiente em tão alto grau que escraviza, por isso se torna vítima da ação persuasiva de qualquer pessoa com mais facilidade que o homem, abandona as próprias convicções em favor de ideias alheias. Mas quando se apropria de determinada convicção por motivos sentimentais, será bem difícil dela arrancá-la. Pode-se, em certo sentido, afirmar que a mulher se deixa persuadir com facilidade, mas dificilmente se deixa dissuadir.